Havendo quórum regimental, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimentar os nobres colegas presentes, todas as assessorias que se fazem presente e todos que nos acompanham pelas redes sociais e mídias da Assembleia Legislativa. Passaremos para a ordem do dia. Discussão e votação das matérias. Eu vou pedir licença para inverter a pauta a pedido da presidência para votarmos o relatório e voto da medida provisória 264/2024, conforme acordo entre líderes feitos junto à presidência. A medida provisória dispõe sobre a estrutura, a organização básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. A autoria Governo do Estado, sob a minha relatoria. Essa medida provisória modifica a Lei Complementar 741 de 2019 para alterar o nome da Secretaria de Estado da Articulação Internacional para Secretaria de Estado da Articulação Internacional e Projetos Estratégicos. Cria o cargo de Secretário Adjunto de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos de forma a adequar a estrutura da Secretaria para atender ao dinamismo e à complexidade das relações internacionais contemporâneas, bem como a necessidade de uma coordenação mais efetiva e integrada das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento estratégico. Especificar que as despesas decorrentes da execução da medida provisória correrão à conta da dotação orçamentária própria do Poder Executivo. Determinar que o Poder Executivo encaminhará projetos de lei em até 60 dias a contar da data da publicação da medida provisória, com as adequações necessárias à LOA. Os autos encontros instruídos com os documentos oriundos da administração, os quais destaco os 5. Primeiro, informação com estimativa de impacto orçamentário, em razão da criação do cargo de secretário adjunto. Despacho 145 da Diretoria do Tesouro Estadual, apontando no primeiro quadrimestre de 2024 o gasto com o pessoal representa 40,86% da receita corrente líquida ajustada, abaixo, portanto, os limites de alerta, que era 44,10%, do prudencial 46,55% e legal 49%, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Informação da DIOR, demonstrando que há dotação orçamentária disponível no orçamento anual. Ofício em que o secretário de Estado da Fazenda manifestou no sentido de não vislumbrar óbvio a medida provisória em exame. E declaração por parte do secretário de Estado da Casa Civil, designado na qualidade de ordenador das despesas pela adequação orçamentária e financeira da matéria com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse é o relatório. Passa ao voto. Nesta fase processual, em cumprimento ao regimento interno deste Parlamento, compete à CCJ examinar a admissibilidade parcial ou total da medida provisória em foco, adotada nesses termos do artigo 51 da Constituição do Estado. Em linhas gerais, verifique o autos que a medida provisória e apreciação tem o objetivo de modificar a lei complementar para renomear a Secretaria de Estado de Articulação Internacional e Secretaria de Estado de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos e o respectivo cargo de secretário executivo, além de criar o cargo de secretário adjunto na estrutura daquele órgão, adaptando-se às demandas atuais das relações internacionais e qualificando a coordenação integrada das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento estratégico do Estado. Assim sendo, pode-se afirmar, primeiramente, que a matéria objeto da presente medida provisória em referência não está prevista entre aquelas sobre as quais o chefe do Poder Executivo está impedido de editar tal espécie normativa. Tampouco constitui reedição na mesma sessão legislativa da medida provisória não deliberada ou rejeitada. Quanto à coexistência dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência para a adoção da medida provisória em questão, vislumbra-se que estão suficientemente demonstrados nos autos, sobretudo à luz dos elementos trazidos na exposição dos motivos. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, destaque são da iniciativa privativa do governador do Estado a criação de cargos e funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional, bem como a criação da extinção de Secretaria do Estado e órgãos de administração pública. Ademais, não verifico de vedação expressa quanto à finalidade do objeto da medida provisória. Dentro do exposto, por considerar que a matéria está em causa, está em harmonia com a ordem constitucional vigente, inclusive quanto a aspectos de pressuposto de relevância urgentes, voto pela admissibilidade total em tramitação processual da medida provisória 264/2024. Esse é meu relatório e voto, que eu coloco em discussão.
Não havendo quem querer discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovada a medida provisória nesta comissão. Agora passo a palavra para o deputado Volney Weber para relatar seus projetos. Muito bem, muito obrigado. Deputado Camilo Martins, nosso presidente, minha saudação a todos de forma especial. Tenho aqui 3 projetos de lei. O primeiro, PL 276/2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores no âmbito do Estado de Santa Catarina, ao qual eu peço o apensamento ao PL de número 10/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que também está sob minha relatoria e trata do mesmo assunto. Até, inclusive, num breve comentário, projeto este que já solicitei à minha assessoria que converse com o gabinete do deputado, pois, a meu ver, é bastante complicado de ser executado. Ainda mais ao considerarmos que no estado do Rio Grande do Sul, que sancionou lei semelhante, a lei estadual de número 15.958, de 19 de janeiro de 2024, daquele estado. Porém, até então não conseguiu regulamentá-la e aplicá-la. Inclusive, hoje a lei está com efeitos suspensos, após o desembargador atender a uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela entidade representativa das indústrias. Então, vale lembrar, né, que tem que levar um laboratório para dentro de uma propriedade rural, onde tem que ter uma luminosidade, onde tem que ter um espaço adequado, onde tem que ter todo um preparo, tem que ter acessibilidade, e vale lembrar também que tem que deslocar todos os dias equipes de classificação para as propriedades. No meu ver, inviável, né? O que tem que ter é seriedade e compromisso da indústria com o produtor quando classificado lá na própria indústria, e aí sim a oportunidade do produtor, naquele dia, acompanhar a classificação do seu próprio produto, mas num ambiente com condições de fazer isso. Então, fica difícil num paiol de estufa, muitas vezes, você montar lá o laboratório, toda a classificação, e com isso buscar aí um bom resultado. Acreditamos que vai ser bastante difícil isso se colocar em prática, mas é lógico, temos que valorizar o nosso produtor, temos que defendê-lo, mas para isso podemos buscar essas conquistas por dentro da própria indústria, fazendo com que ela também respeite o seu próprio produtor e que faça com que ele tenha o seu produto classificado de uma maneira justa. Então, nesse sentido, eu quero aqui colocar aos nobres colegas que vou aguardar a resolução da situação do Estado do Rio Grande do Sul para depois deliberar nesta casa. Então, vamos aguardar, não adianta nós enfiar o pé pelas mãos aqui, de repente está com uma ação de inconstitucionalidade também. Então, logo como já tem um projeto em andamento nessa casa, eu peço aqui, então, o apensamento do 276/2024 ao PL 10/2023. Projeto de Lei 276/2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que dispõe sobre a classificação de tabaco na propriedade dos agricultores e produtores no âmbito do Estado de Santa Catarina. Sobre a relatoria do deputado Volney Weber, ele pediu apensamento ao PL 010/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que trata sobre a mesma matéria. Coloco em discussão, os deputados que aprovam o pensamento permanecem como se conta. Está aprovado. Quero aqui, deputado Volney, estive em diversas regiões de produtores de fumo do nosso estado e todos eles vieram com essa mesma temática, pedindo o apoio de nós deputados para que possa fazer a classificação em loco. Então, eu acho que nós temos que haver um debate, uma discussão, porque criou-se um cenário para eles que eles são enganados pelas indústrias na hora da classificação. Então, que eu acho muito difícil a indústria fazer um laboratório e, se assim nós determinar por lei, no final do dia quem vai pagar a conta é os próprios produtores, os agricultores, porque a indústria vai repassar para eles. Então, que se nessa classificação, hoje é muito simples nós termos, que seja ao vivo, de forma online, que eles fazem a filmagem lá e tem uma pessoa responsável, eu acho que
dos agricultores, alguém nomeados por eles para fazer o acompanhamento, porque não o custo vai ficar muito alto e o Rio Grande do Sul, como tu bem falou, já tem essa lei e está um problema seríssimo, porque agora eles não conseguem cumprir por causa do custo. Então, parabéns pelas suas colocações e acho prudente nós aguardarmos, sim, essa questão. Muito bem, dando continuidade já aos dois próximos projetos, eu encaminho aqui em bloco para deliberação, uma vez de que tratam de pedidos de diligências. É o PL 328/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera o artigo 255-F da Lei de número 14675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências, para incluir penalidade de multa por derrubada de espécie de araucária angustifolia, pinheiro brasileiro, sem que haja previsão legal para o manejo da espécie, a qual requer diligência ao IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, SAR, Secretaria de Estado da Agricultura, SEMAI, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, e também a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, Associação Catarinense de Reflorestamento, FIESC, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, ACIL, Associação Empresarial de Lages e FACISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. E também o PL 329/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei de número 12854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção dos Animais, para o fim de proibir a caça e o abate de animais silvestres de qualquer espécie e adota outras providências, ao qual requer diligência ao IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Agricultura, SAR, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, SEMAI, e também ao Instituto Espaço Silvestre, IES. Sendo assim, os dois projetos encaminhamento para diligência, as quais relatei. Vou pedir licença também, vou fazer votação em bloco dos dois projetos, PL 328/2024, de autoria do Márcio Machado, e PL 329/2024, de autoria também do deputado Márcio Machado, antes já citados pelo deputado Volney Verbe, antes com pedidos de diligência, o qual coloco em discussão em bloco, não havendo quem queira discutir, em votação os pedidos de diligência, aprovado por maioria. Antes de passar a palavra para o deputado Napoleão da Luz, que vai... Deputado Fabiano Napoleão, que vai relatar o projeto do deputado Fabiano da Luz, quero aqui agradecer a presença do deputado Zancanaro, que foi um grande prefeito no município de Campos Novos, um amigo, que fomos prefeitos juntos, muitas vezes participamos de diversos eventos, e é uma pessoa que eu não tenho dúvida que vai vir aqui somar nesse legislativo, nesse período. Então, seja sempre bem-vindo, amigo. Com a palavra, deputado Napoleão da Luz. Querido presidente, primeiro que é um privilégio. O deputado Fabiano, além de competentíssimo, é querido por todos nós. Então, eu recebo como um grande elogio. Mas, querido presidente, deputado Camilo, a alegria está de volta. Deputado Volney, deputado Sorato, deputado Zilli. E as boas-vindas, claro, efusivas ao nosso colega, toma posse hoje à tarde, deputado Silvio Zancanaro, como pronunciou o presidente, um grande prefeito de Campos Novos, prefeito realizador, exitoso, moderno, inovador, e toma posse, então, por 60 dias, com uma grande responsabilidade, sucede o deputado Júlio Garcia ao longo desses 60 dias, terá a oportunidade de representar a nossa bancada do PSD também aqui na CCJ, em algumas das reuniões, então é um privilégio tê-lo aqui ao nosso lado. E com muito orgulho, eu relato aqui, em nome do deputado Fabiano, os seus projetos, a sua pauta, são dois projetos de lei relativos à declaração de utilidade pública. Ambos estão com a documentação ok, então toda a parte formal e toda a parte documental ela está em dia, está em ordem. Então eu proponho, presidente, a votação em bloco dos dois projetos, 244/2024, autoria do deputado Márcio Machado, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Triângulo de Lages, e o projeto de lei 267/2024, de autoria da deputada Luciane Carminati, que visa a declarar de utilidade pública estadual o Instituto Movimento Humaniza Santa Catarina. Ambos, portanto, com documentação ok, o 267 com um substitutivo global apenas por uma questão de técnica legislativa, mas, portanto, a proposição é pela aprovação das duas matérias. E, em tempo, cumprimentar meu querido deputado Pepe Colasso, querido amigo, que bom reencontrá-lo e revê-lo. Senhor presidente, Com a palavra, amigo. antes já, como ele está em bloco, eu já vou aqui pedir a sua licença para
Em nome da deputada Ana Campagnolo, pedi vistas do PL 267/2024, com compromisso da deputada de já colocar novamente na próxima sessão, reunião. Então vamos votar somente o PL 244/2024, de autoria do deputado Márcio Machado. Eu acho que foi uma homenagem que o Napoleão fez, já porque ele já chegou aqui no recinto, e já parabenizo e cumprimento, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do bairro Triângulo de Lages. Eu coloco em discussão esse projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. E o PL 267/2024, de autoria do deputado Luciano Carminati, foi em pedido de vistas da deputada Ana Campagnolo, nesse ato representado pelo deputado Sorato. Agradeço, e se quiser já fazer a relatoria dos teus, depois eu passo a palavra para o deputado Márcio Machado e depois para o Pepe Colasso. Perfeito. Obrigado, presidente. Muito especial, deputado Márcio. Desejo aí de boas-vindas e bom retorno. Parecer, então, ao ofício número 18/2024 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, comunicando a decisão adotada no incidente de arguição de inconstitucionalidade, fruto do órgão especial do TJSC, que julgou procedente o incidente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 9, inciso 5, da Lei Estadual 13.136, de 2004. Autoria, portanto, Tribunal de Justiça. Passo ao relatório. Cuida-se de um expediente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, comunicando o acórdão transitado e julgado, pelo qual o seu órgão especial decidiu declarar a inconstitucionalidade do inciso 5, artigo 9, da Lei Estadual do ITCMD. Tal comunicação objetiva a produção de efeito erga omnes e pronunciamento definitivo do Poder Judiciário Estadual em controle difuso de constitucionalidade nos termos do artigo 40, inciso 13, da Constituição do Estado de Santa Catarina. O tema em questão aborda a ausência de aplicação da progressividade do ITCMD nos casos em que o sucessor não tem relação de parentesco com o decujus, afrontando, portanto, a jurisprudência pacificada e o próprio comando constitucional do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição da República. Esse é o relatório, passo ao voto. Nos termos do artigo 144.1 do Regimento Interno, cabe a esta CCJ o exame da matéria acerca da admissibilidade e a continuidade de sua tramitação processual. Nesse sentido, rememoro o que dispõe o artigo 40, inciso 13 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que prevê como competência exclusiva da Assembleia Legislativa suspender no todo ou em parte a execução de lei estadual ou municipal declarada inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Portanto, a própria Constituição, em seu artigo 40, inciso 13, prevê expressamente entre as competências exclusivas dessa Casa de Leis a suspensão no todo de lei estadual declarada inconstitucional por decisão definitiva do TJSC. Sendo assim, corroboro integralmente com os argumentos apresentados durante a fase processual e que amparam a decisão que deu origem a essa matéria, com base no preceito fundamental que consiste na necessidade de graduação do imposto segundo a capacidade econômica do contribuinte. Não à toa, ressalto que a capacidade contributiva é amplamente endossada por esta própria Casa Legislativa, que, por sua vez, instituiu, com base no mesmo fundamento, o colegiado de caráter permanente focalizado em promover a defesa do contribuinte a partir da sua capacidade contributiva. Por fim, rememoro que o tema aparece pacificado no próprio Poder Executivo e que vem sendo objeto de elaboração de proposta legislativa em função dessa consolidada jurisprudência, em nome do princípio da eficiência, da economicidade processual e da redução de litígio. Ante o exposto, eu voto no âmbito da CCJ pela continuidade da tramitação processual do ofício 18/2024 e, com base no artigo 40 da Constituição do Estado, a sua conversão no respectivo projeto de decreto legislativo para suspender a execução do inciso 5, artigo 9º da Lei Estadual 13.136 de 2004, declarada inconstitucional em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ofício 18/2024, de autoria do Tribunal de Justiça, que comunica a decisão adotada no incidente de arguição inconstitucionalidade do processo 542, dígito 7, 2020.8.24000 de Santa Catarina, do órgão especial do Tribunal de Justiça, que julgou procedente o incidente para declarar inconstitucional o artigo 9º, inciso 5 da Lei Estadual 13.136/2024. Sobre a relatoria, o ofício do deputado Napoleão Bernardes veio pela manutenção do ofício em questão. É isso, né, deputado? Isso. Que eu coloco agora em discussão, não havendo que querer discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, parecer o projeto de lei 320/2024, de autoria também do Tribunal de Justiça. Passo ao relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Judiciário que, por intermédio do Tribunal de Justiça, autoriza a reversão da doação de imóvel do Estado ao município de Timbó, que abrigava a antiga sede do Fórum daquela comarca. O imóvel de que trata a proposta é constituído por terreno, edificação, que será utilizado pela municipalidade para o atendimento do público em serviços administrativos. Esse é o relatório.
Passo ao voto. Na análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 144.1 do Regimento Interno, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, constato que foi atendido o disposto na Constituição Estadual em seu artigo 12, parágrafo 1º, que prevê a necessidade de prévia autorização legislativa para a doação de bens imóveis do Estado. Além disso, observo também que a matéria vem veiculada por meio de proposição legislativa adequada à espécie, uma vez que não é uma matéria reservada à lei complementar. No que toca à legalidade, registro que o objeto da proposição em causa está em consonância com a Lei 5.704, que dispõe sobre a aquisição, alienação e utilização de bens imóveis nos casos que especifica. A partir do exposto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72 e 144, eu voto no nome dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 320/2024. O voto é pela aprovação, senhor presidente. Não sei daí. Projeto de lei 320/2024, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que autoriza o Poder Judiciário a doar ao município de Timbó imóvel que especifica. Relatoria do deputado Napoleão Bernardes é pela aprovação do referido projeto, que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Por fim, senhor presidente, parecer ao projeto de lei 273/2024. Passo ao relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar do eminente colega deputado Mário Mota, que dispõe sobre o apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes no estado de Santa Catarina. Na justificativa, o autor destaca a importância do apadrinhamento como uma maneira de proporcionar vínculos familiares e comunitários saudáveis para crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. Aduz ainda que o Instituto do Apadrinhamento é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e necessita de regulamentação para promover uma prática segura, responsável e eficaz, trazendo diretrizes claras e a garantia do acompanhamento adequado em seu relatório. Passo ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno, no que concerne à constitucionalidade, constato atendidos os pressupostos formais e materiais, uma vez que não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais. Tratando-se de matéria relativa à proteção da infância e da juventude, aplica-se a competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E, embora exista norma geral sobre os programas de apadrinhamento no artigo 19b do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendo que se faz necessária a regulamentação do Instituto por meio da legislação estadual, no exercício da competência suplementar dos Estados, prevista no artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal. Com efeito, a referida regulamentação se mostra relevante, na medida em que os programas de acolhimento já vêm sendo executados individualmente pelas varas da infância e da juventude das comarcas de todo o Estado de Santa Catarina, de modo que a padronização dos procedimentos e a criação de diretrizes claras sobre o acolhimento afetivo se mostram salutar e necessária ao desenvolvimento dos referidos programas. Por fim, cumpre salientar que a proposta, além de estabelecer diretrizes para os programas de acolhimento, remete em diversos momentos à necessidade de autorização judicial para a participação efetiva do padrinho ou da madrinha, artigo 8º, parágrafo 2º do projeto de lei, bem como de encaminhamento do relatório trimestral ao juízo da Vara da Infância e Juventude e à entidade de atendimento sobre a evolução do apadrinhamento, artigo 10, inciso 7 do projeto de lei. Antes posto, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72, 1 e 15 e artigo 144, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 273/2024. Projeto de 273/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre o apadrinhamento afetivo de criança e adolescente no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, vem um voto pela aprovação, qual eu coloco em discussão. Não havendo que querer discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agradecer ao deputado Napoleão Bernardes e passo a palavra agora ao deputado Márcio Machado e, em seguida, ao deputado Pepe Colasso. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os nobres deputados. Cumprimento nosso deputado Zancanaro. Seja bem-vindo a essa casa. Baita líder lá de Campos Novos. Tive a honra de conhecer um pouco do seu trabalho como prefeito. Nos engrandece sua presença aqui. Presidente, eu tenho três projetos na minha alçada. Projeto do deputado Jerry Comper, que institui a Semana do Sapateiro e altera a lei que consolida datas e eventos. Analisando, não vejo nenhum óbice na questão da constitucionalidade nem de ilegalidade, então meu voto é pela admissibilidade do mesmo. Projeto de lei 0491. 491/2023, de autoria do deputado Jerry Comper.
que institui a Semana do Sapateiro e altera o anexo 1 da Lei 18.531, para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Pelo excelente voto do deputado Lajano, vem o voto pela aprovação da matéria que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam esse conto. Está aprovado. Lindo voto. Obrigado, presidente. Também projeto 509 de 2023, da lavra do deputado Padre Pedro, no qual ele altera a questão da política estadual de redução de desperdício de alimentos, com o objetivo primordial de promover a soberania alimentar e a sustentabilidade ambiental e o respeito à dignidade humana. O meu voto é pela diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que encaminhe os autos às manifestações técnicas da Secretaria de Estado da Saúde e da Agricultura, bem como ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado. Projeto de Lei 509/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que institui a Política Estadual de Redução do Desperdício de Alimentos e cria, em Santa Catarina, um selo empresa parceira na redução do desperdício de alimentos. Sob a relatoria do deputado Márcio Machado, apresentou pedidos de diligência, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem em conta. Está aprovado. Um projeto, presidente, projeto de lei número 242 de 2024, autor deputado Oscar Gutz, institui o Dia Estadual do Jovem Empreendedor, dedicado a prestigiar jovens empreendedores. Então, fazendo um estudo, presidente, eu fiz uma emenda substitutiva global, no qual ele adequa algumas questões de redação, elaboração e redação, e também para dar simetria ao texto de outras propostas legislativas análogas. Então, na realidade, é só uma adequação. Em síntese, o projeto ele só precisou desses ajustes, então meu voto é pela admissibilidade do projeto 242. Projeto de Lei 242/2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que institui o Dia Estadual do Jovem Empreendedor, dedicado a prestigiar jovens empreendedores, para incluir a referida data alusiva ao calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Projeto sob a relatoria do deputado Márcio Machado apresentou um substitutivo global ao projeto e votou pela admissibilidade, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agradecer ao deputado Márcio Machado e agora com a palavra o deputado Pepe Colasso. Obrigado, presidente. Cumprimentando a todos os deputados. Primeiro projeto de lei, o 0189, 2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que altera o anexo único da lei número 18.278, 2021, consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a denominação da Fundação Educacional Evangélica para a Fundação Educacional Luterana. O projeto não apresenta vícios de inconstitucionalidade formal ou material, sendo compatível com os preceitos tanto da Constituição Federal quanto da Estadual. Então, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual deste projeto. PL 189/2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que altera o anexo único da Lei 18.278 para alterar a denominação da Fundação Educacional Evangélica para a Fundação Educacional Luterana. Sob a relatoria do deputado Pepe Colasso, eu voto pela admissibilidade e aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Segundo projeto de lei é o 0284, do deputado Fabiano da Luz, que já conversado com a assessoria do autor, nós vamos retirar de pauta. Ok. O terceiro projeto de lei é o 0286, 2024, de autoria do deputado Marquito. Este projeto institui o Dia Estadual do Orgulho Autista. Neste projeto, o que compete à Comissão de Constituição e Justiça e todas as questões de técnica legislativa, tudo correto. E quanto à questão do mérito, eu destaco a importância da iniciativa ao propor a instituição do Dia Estadual do Orgulho Autista. A inserção desta data no calendário oficial do Estado de Santa Catarina é mais uma forma de promover a conscientização sobre o tema, permitindo debates e fomentando o desenvolvimento de políticas públicas com o fim de assegurar os direitos das pessoas autistas, mobilizando a sociedade e impulsionando mudanças positivas na realidade dessa população.
Então, diante do mérito também, nós votamos aqui nessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual deste projeto. Projeto de Lei 286/2024, de autoria do deputado Marquito, que institui o Dia Estadual do Orgulho Autista para incluir a referida data no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Sobre a relatoria, o deputado PP Colasso apresentou um voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Agradecer ao deputado PP Colasso, passa a palavra para o deputado Tiago Zilli para relatar seus projetos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os colegas, deputado Napoleão Bernardes, deputado Stênio Sorato, nosso presidente, PP Colasso, deputado Márcio. Seja bem-vindo ao prefeito, agora assumindo aí. Já ficamos honrados com a sua presença aqui. Está do lado de uma pessoa de conhecimento grande aí, que faça uma grande parceria nessa sua jornada aqui. E também cumprimentar a todos que estão acompanhando. Estamos de volta das férias escolares, né? Acho que é bom para relembrar, acho que todo mundo trabalhou bastante. Eu tenho 3 projetos para relatar, senhor presidente. O primeiro é o projeto PL 0325/2024. Já vamos adiantar que vamos pedir diligência, muito bem elaborado pelo deputado Márcio Machado, meu colega, que altera a Lei 18.177 de 2021, que dispõe sobre a política estadual de controle populacional de animais domésticos e adota outras providências para instituir a esterilização permanente por cirurgia como medida de saúde pública. Só vamos pedir diligência, deputado, até pelo seu conhecimento e o senhor ser expert na área, mas também nós gostaríamos de ouvir, através da Casa Civil, da Procuradoria-Geral do Estado e também ao Instituto do Meio Ambiente, o IMA, e a Secretaria do Estado da Saúde. Então, senhor presidente, nós pedimos ao PL 325 diligências desse projeto. Projeto de Lei 325/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a política estadual de controle populacional de animais domésticos e adota outras providências para instituir a esterilização permanente por cirurgia com medida de saúde pública. Sobre a relatoria do deputado Tiago Zilli, apresentou diversos pedidos de diligência, que eu coloco em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam, está aprovado os pedidos de diligência ao PL 325/2024. Só para justificar... Só para justificar, senhor presidente, na época que era prefeito, nós tínhamos muitos esse problema, e a segurança de fazer essa castração das pessoas que traziam para o município animais, jogavam lá. Então, só para ter uma segurança junto ao meio ambiente e procuradoria. Cadê meu jurídico? Se nós pedir mais uma diligência, depois nós vamos... O próximo projeto de lei é o PL 0268/2024, de autoria do deputado Ivan Nates, que altera a lei número 18624 de 2023, que institui a política do estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e adota outras providências para ampliar as ações de apoio educacional oferecidas ao jovem empreendedor no campo. Dentro deste projeto encontra-se anexado o PL 0277 de 2024. Breve relatório, cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nates, a qual altera a lei 18624 de 2023, que institui a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e adota outras providências para ampliar as ações de apoio educacional oferecidas ao jovem empreendedor do campo. Tramitem apenso o PL 0277 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, com a mesma emenda. Em síntese, ambos os projetos visam fortalecer a política estadual do estímulo ao empreendedorismo jovem no campo lei número 18624 de 2023, ampliando e detalhando as medidas de apoio educacional destinadas aos jovens empreendedores rurais essenciais para capacitar os jovens com habilidades práticas e teóricas necessárias para não apenas gerir, mas também inovar e expandir as propriedades rurais. O voto, foi analisado toda a documentação, tudo ok. Destacamos também, por oportuno, que, apesar de muito semelhantes, uma proposição prestigia atividades de capacitação relacionadas ao agronegócio e a outra, agricultura familiar. Contudo, entendo que as temáticas podem ser incluídas
conjuntamente nessa política do estímulo ao jovem empreendedor do campo, pelo que apresento uma emenda substitutiva global ao PL 268/2024, por ser mais antigo, incluindo a temática da agricultura familiar. Ante o exposto, senhor presidente, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento de tramitação processual ao projeto de lei 268, nos termos da emenda substitutiva global que apresento, restando prejudicada a análise do projeto de lei 277/2024. Projeto de lei 268/2024, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera a lei 18.624, que institui a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e adota outras providências para ampliar as ações dentro do apoio educacional oferecido ao jovem empreendedor do campo. Referido projeto encontra-se pensado o PL 277/2024. Relatoria e voto, deputado Tiago Zilli apresentou um voto com substitutivo global para aprovação da matéria e prejudicado o PL 277, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovem, permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 268/2024 com seu substitutivo global junto à CCJ. Muito obrigado, senhor presidente. E o último projeto que nós temos para relatar é o PL 0179/2024 do deputado Maurício Peixer, que altera a Lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para equiparar os pacientes com hipertensão pulmonar à pessoa com deficiência. Esse projeto de lei também pedimos diligência, senhor presidente, para ter uma segurança, mas como não veio resposta e para dar celeridade, nós já vamos com o nosso voto pronto. Então, é o breve relatório. Na justificação, o autor informa que o presente projeto de lei pretende equiparar os pacientes com hipertensão arterial pulmonar à pessoa com deficiência, mais especificamente aos grupos 1, hipertensão arterial pulmonar, e 4, hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, em função da especialidade da condição terapêutica desses grupos. O autor destaca que a hipertensão pulmonar é uma doença sem cura, que traz muitas limitações à vida do paciente. Muitos têm que abrir mão de atividades diárias básicas, alguns precisam parar de trabalhar e outros não conseguem mais cuidar dos filhos. Tantas barreiras podem trazer aos pacientes os sentimentos de incapacidade e de falta de perspectiva do futuro, o que pode levar a um quadro depressivo. Neste sentido, justifica a importância da aprovação do projeto de lei, que visa garantir melhores condições para esses pacientes. Assim, para obter melhores informações sobre o projeto de lei, solicitamos diligência aos órgãos do Estado, que, contudo, não apresentaram suas considerações. Ao voto, foi examinado toda a documentação. Em relação à constitucionalidade material, também não detectamos qualquer violação aos textos das cartas federal e estadual. Portanto, não há necessidade de hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a esse órgão, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria, exceto a necessidade de simples adequação redacional, sanada por emenda substitutiva global, que apresento sem qualquer alteração no escopo da proposição, apenas para regulamentar a ordem dos quesitos que estavam trocados. Há que se destacar por oportuno que existem precedentes análogos que acrescentam novas doenças ao rol constante do artigo 5º da legislação regente, como a Lei 18.509 de 2022 e a Lei 18.255 de 2021. Com base no protocolo estadual para tratamento farmacológico de hipertensão pulmonar no âmbito do SUS, vislumbrou-se fornecer um tratamento completo, ágil e eficaz a cerca de 200 pessoas acometidas por essa patologia rara, grave e progressiva. Ante todo o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 149/2024 nos termos da emenda substitutiva global que apresentamos. Projeto de lei 179/2024, de autoria do deputado Maurício Peixe, o qual já quero deixar um abraço aqui.
que consolida a legislação que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência para alterar a Lei 17.292 para equiparar os pacientes com hipertensão pulmonar à pessoa com deficiência. Sob a relatoria, o deputado Thiago Zilli apresentou o voto pela aprovação da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Obrigado, presidente. Agradecer a todos os colegas deputados, mandar um abraço aqui e desejar boa recuperação à nossa coordenadora da Comissão de Constituição e Justiça, a nossa querida Jennifer, que sofreu um acidente, está em casa em recuperação. Tenho certeza que ela, pela eficiência, ela está nos acompanhando de forma online. E dizer para os deputados que nós vamos deixar a Comissão de Constituição e Justiça em aberto, em virtude hoje de diversas votações que poderá ocorrer e nós temos que retornar à CCJ. Então, agradeço e fica em aberto a nossa comissão.